Olá, eu sou o pastor Daniel Barcelos e eu gostaria de falar com você que é pregador da palavra de Deus, que dá testemunhos na igreja, círculo de oração, reunião de juventude, ou mesmo apenas realiza um culto doméstico em casa, falando para a sua família. O meu tema para você nesse vídeo, é a relevância, a questão da relevância da pregação, a relevância da sua mensagem. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque os manuais de homilética, eles dizem que nós temos que ter uma mensagem que seja relevante em pelo menos dois aspectos. No aspecto bíblico ou teológico, que todo mundo sabe que tem que ser assim, mas também no aspecto de ser relevante para a vida de quem escuta a mensagem. E essa relevância está diretamente relacionada com a realidade que as pessoas estão vivendo. Ela não existe independente da realidade que as pessoas estão vivendo. Toda palavra de Deus é palavra de Deus, mas para que ela possa ser significativa para a pessoa que está escutando, tem que ir ao encontro de uma necessidade específica. Isso não é coisa nova. Na Bíblia a gente observa isso. Por exemplo, o livro do profeta Isaías é muito claro em vários textos, textos do livro, o profeta Isaías está repreendendo o povo, conclamando o arrependimento, a retidão de vida, e até falando que Deus iria castigá-los se não se arrependessem. Mais adiante, em outros trechos, o mesmo profeta, falando para o mesmo povo, ele traz mensagem de consolação, de ânimo. Por quê? Porque a situação das pessoas para quem ele escreve essa segunda parte, esse segundo aspecto, era diferente. As pessoas estavam agora vivendo numa nova realidade. Ele estava escrevendo para aqueles que estavam no exílio e iriam voltar depois da nação ter sido punida por Deus. O profeta Jeremias, a mesma coisa. Em vários trechos do livro, ele repreende duramente Judá pela sua idolatria, pelo seu descaso com as coisas espirituais, até que veio Nabucodonosor e tomou Jerusalém e destruiu a cidade. A partir daí, embora corrigindo o povo em alguns aspectos, a mensagem de Jeremias recebe também agora um acréscimo de consolação, de ânimo, de promessa de restauração. No Novo Testamento nós observamos a mesma coisa. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala que nós estamos livres da lei, do jugo da lei, livres daqueles cerimoniais todos. Mas quando escreve aos Colossenses, ele não fala sobre esse assunto. Por quê? Os Colossenses, na verdade, não estavam atingidos por esse problema. Paulo fala agora da supremacia de Cristo, da suprema glória e dignidade do Senhor Jesus. Algo semelhante se dá quando nós comparamos, por exemplo, Filipenses e Coríntios. Na epístola aos Filipenses, Paulo fala da alegria e plena satisfação em Cristo. Escrevendo aos Coríntios, ele fala de questões referentes a casamento, dons espirituais, celebração da ceia, aspectos diferentes. A mesma coisa a gente vai continuar observando ao longo do Novo Testamento. Uma coisa interessante de observar: Efésios e Primeira Epístola de Pedro foram escritos aproximadamente na mesma época, ali pelo início dos anos 60 depois de Cristo. Ambas foram escritos de Roma. Porém, o tom é completamente diferente. E por que isso? Porque quando Efésios foi escrita para uma igreja que estava saudável e sem maiores problemas. Então Paulo fala das riquezas da graça, fala na maravilha, da unidade do corpo de Cristo. É uma bênção aquela carta ali que nos enche a alma de alegria. Já a epístola de Pedro, escrita na mesma época e da mesma cidade, mas para um público diferente, lá para as pessoas que moravam na região da Capadócia, Ponto, Ásia, Bitínia, etc., Paulo fala sobre a necessidade do cristão encarar o sofrimento. Note que não teria sentido Pedro escrever aos Efésios sobre sofrimento e nem vice-versa, nem Paulo falar sobre as riquezas da graça para as pessoas que estavam sofrendo. Porque as realidades eram diferentes. Era preciso que a mensagem fosse diferente para ter relevância na vida daquelas pessoas. E ela só tem relevância na vida de quem nos escuta se nós
pregarmos de acordo com a circunstância que as pessoas estão vivendo. Há sempre uma palavra de Deus que atende às necessidades humanas. Nós temos que buscar de Deus isso, sintonizado com Deus e com a necessidade dos nossos ouvintes. O pastor Hernandes Dias Lopes é um pregador muito conhecido, muito respeitado, um excelente pregador, e ele, no seu livro sobre pregação expositiva, ele diz que um sermão é relevante quando o pregador satisfaz a necessidade humana específica. Deixe-me ler para você exatamente o que ele diz. Ele diz assim: a não ser que a pregação seja dirigida para uma necessidade humana, ela não se constitui numa verdadeira pregação. A necessidade humana é sempre específica. E aí ele começa a dar exemplos, né? Um jovem adolescente de 17 anos sem salvação, uma estudante atraente de ensino médio que se perdeu no caminho da moral, um empresário bem-sucedido que está sendo destruído pelo álcool, uma garçonete que foi abandonada pelo marido, uma jovem mãe que está afetada pelo câncer, um jovem cristão que está perturbado por causa dos ensinos na faculdade, etc, etc. E ele diz que só Deus conhece a necessidade do coração humano. E Deus tem uma resposta a dizer para essas pessoas. Nesse tempo de coronavírus, de pandemia, em que as pessoas estão recolhidas em casa, eu tenho escutado muitas pregações. Tenho escutado muitas mensagens. Mas é interessante notar, ou é triste notar, que a grande parte delas está desvinculada da realidade que as pessoas estão vivendo. São como se fossem mensagens abstratas, falando de coisas espirituais, falando de bênçãos, de coisas teologicamente relevantes, mas não estão vinculadas com o momento em que nós estamos vivendo. E nós precisamos de trazer uma palavra de Deus para as pessoas específica. Por exemplo, nesse tempo as pessoas estão enfrentando crise de desemprego. Muitos crentes estão desempregados. O que é que Deus pode dizer para essas pessoas? Há um índice de mortalidade enorme ameaçando populações inteiras. Centenas de milhares de pessoas ameaçadas pela morte em todo o mundo. O que é que Deus pode nos dizer sobre isso? Quando os próprios crentes são hospitalizados. A questão do luto. O que é que Deus pode trazer de mensagem? As dificuldades inesperadas para sustentar a família. A ansiedade por causa do recolhimento compulsório dentro de casa, a família inteira, semanas e semanas dentro de casa. Isso provoca desafios, isso traz questões que um pastor, um pregador deve tratar, deve trazer uma mensagem para elas. A dificuldade de atender às necessidades da educação das crianças. Elas não podem ir para a escola. Como é que pode ser feito isso? Eu quero lhe estimular para que não seja um pregador alienado da realidade. Para que você tenha uma mensagem com um conteúdo específico que atenda à necessidade dos seus ouvintes. Quero lhe estimular a buscar isso de Deus. Dá mais trabalho do que simplesmente preparar uma mensagem em cima de temas bíblicos. Porém, você estará fazendo aquilo que Deus espera de você. Você estará atingindo os corações com a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe.